Eu acordei com o som puro de um monitor cardíaco, aquele bip manso de marca-passo disciplinado, como se alguém tivesse desenhado uma linha reta no silêncio e a repetisse a cada segundo. Havia um cheiro de cloro, metal e café velho. A lâmpada fria do teto desenhava círculos pálidos na minha visão e senti o reflexo automático de levar a mão à testa. Mas a mão não se moveu. O braço não pesou. O corpo não respondeu. Ainda assim, eu estava de pé. Era como estar dentro de mim e, ao mesmo tempo, 2 passos fora. Girando um pouco, vi a maca, os lençóis puxados até o externo, o tórax depilado para desfibrilação, 2 marcas ovais de gel brilhando na pele. Vi a minha barba por fazer. 3 dias, talvez, e aquela veia sinuosa na têmpora direita que sempre surgia quando eu dormia mal. Era eu. Estendido. Inquietantemente quieto. A equipe ainda ocupava a sala. Marta, minha instrumentadora, tinha as mãos unidas como quem segura algo que não quer cair, a própria fé, talvez. Henrique, o residente que eu mais implicava, mastigava o lábio inferior num tremor infantil. A voz do anestesista era um murmúrio cansado. Hora do óbito, 7h52. Ele falou como quem pede desculpas. Eu, que nunca pedi, quis dizer não. O não saiu perfeito na minha cabeça e morreu ali mesmo, como uma bolha que não chega à superfície. A primeira reação foi clínica, negar o delírio, colher dados. Andei, ou fui, até o biombo. Ele não fez barulho, não cedeu, não me notou. Meu reflexo não apareceu no vidro de um armário, mas a sala sim. O brilho opaco do aço, as bandejas com pinças alinhadas como bailarinas imóveis, a sombra irregular de uma mancha de sangue já escuro num campo cirúrgico. Mirei o meu próprio corpo. Havia uma serenidade feia no rosto que eu conhecia tão bem. Sem rugas de comando, sem as dobras que a vaidade chama de caráter. Eu era um retrato bem feito de um estranho. E, no entanto, algo em mim, e eu nunca tinha chamado de alma, sustentava o olhar. Tentei falar com Marta. Caminhei até ela, perto o suficiente para contar cada poro da pele, e sim, mesmo naquilo que eu era, eu via poros, e disse: Marta, estou aqui. Minhas palavras passaram por dentro dela como o vento que nada mexe. O corpo deitado na maca teve o lençol puxado até os ombros. O anestesista desligou os monitores. O bip morreu como um grilo esmagado. O silêncio seguinte não era silêncio. Era uma pressão densa na sala, um arredondamento do ar. Eu sabia, nos livros, que morte era interrupção. Ali, descobri que era continuidade sem fricção. O tremor começou por lembrar um caso. 4 anos antes, eu dissera a uma mãe, na sala de família, que o filho não voltaria. Ela me olhou com raiva e disse: O senhor não manda no sopro. Achei a frase bonita e inútil. Agora, preso a esse elástico invisível que me mantinha perto do meu corpo, senti o sopro como uma coisa concreta. Um vento leve saindo de mim para lugar nenhum. Aceite, doutor, alguém disse ao meu lado. Virei. Havia um homem muito magro, pele acinzentada, olhos extraordinariamente vivos. Usava o avental do meu hospital, mas o tecido parecia transparente, como pano na beira de maré. Eu o conhecia. Reinaldo. Infarto agudo, 2 anos atrás, mesa 2, meu plantão. Isso é um delírio pós-anóxico, eu disse, agarrando-me a um vocabulário como quem segura o trilho em ônibus lotado. Reinaldo sorriu de leve, um sorriso sem dentes, feito de paciência. Se fosse, eu ia te deixar negar, mas temos pouco tempo antes de te levarem para o leito frio. O leito frio era a sala onde os corpos aguardam a família. O termo, técnico, caiu no estômago como gelo. Não sou religioso, eu disse para o homem quase translúcido. Não precisa. Só precisa respirar de outro jeito. Ele mostrou o meu corpo. Olhe bem. Há uma linha fina entre vocês dois agora. Se soltar brigando, vai doer mais. Solte respirando. Eu ri, ou achei que ri, o som não saiu. Respirar sem pulmão. Sim, ele disse. Como quem deixa o nome escorrer. A ordem absurda me atravessou como raio. E foi nesse segundo, justamente quando pensei em obedecer, que uma coisa concreta, real, humana, entrou na sala e rasgou a densidade. Era Lia. Minha irmã. O cabelo preso, a máscara torta pelo nervoso, o passo mais rápido do que o protocolo permitia. Ele é meu irmão, disse, como quem abre porta. Marta assegurou, uma mão na altura do cotovelo. Lia, agora não. Lia me procurava com o olhar, como criança no supermercado. A vontade em mim doeu um tipo novo, não de voltar ao corpo, mas de ser visto.
Eu a chamei pelo nome que só eu usava, Leléu. Foi um reflexo. Eu não pensava nele desde a infância, mas aquilo saiu do jeito que sai o coração depois da costela. Ímpeto. Lia franziu levemente a testa, como quem ouve um som numa frequência baixíssima. Ele está aqui, sussurrou, e então se recompôs ao papel de adulta. Posso vê-lo? 1 minuto, disse Marta. 1 minuto é o que temos. Reinaldo me tocou o ombro. Não senti toque, mas a intenção foi tão material quanto um abraço. Se quiser caminhar com ela, caminha. Isso ajuda. Caminhei. Caminhamos. O corredor parecia mais longo do que costumava, e as luzes, aquelas lâmpadas retangulares de hospital, tinham halos, como se respirassem. Enfermeiras com pranchetas cruzavam, cada uma em seu mundo. Ali fica claro o que os livros de anatomia não contam. Os vivos se movem como quem atravessa a água, densos, devagar. Nós, recém-chegados, somos ar procurando janela. Lia entrou na sala onde deixam despedidas. O meu corpo estava ali, agora limpo, os fios removidos, uma dignidade falsa arrumada por mãos que aprendem a arrumar mortos. Lia puxou uma cadeira. O som da madeira no piso me cortou de uma forma estranha, porque eu lembrava desse som nos domingos em casa. Ela não chorou de súbito. Ficou olhando para o meu rosto como quem procura erro de impressão. A gente brigou por bobagem, disse por fim. Você não comeu o bolo. Eu ouvi o bolinho de fubá, 2 dias atrás, o cheiro de canela, o meu comentário idiota sobre açúcar. Você falou que açúcar mata, e eu falei que sua arrogância mata. Eu falei isso. Ela engoliu, com o maxilar duro. E agora? Ela não perguntou ao ar. Perguntou a mim. Eu respondi. Agora eu estou aqui. Chamei-a pelo apelido de novo, lento, desenhando a sílaba. Lia tremeu. Dei por mim lembrando coisas com uma nitidez que a vida diária nunca me devolveu. O nosso quarto de criança, as etiquetas com nossos nomes em cadernos, nossa mãe andando de pantufas e dizendo apaga, eu rindo dela por confundir interruptor com verbo. Lembrei também do último plantão, de como eu disse corta na enfermaria como se fosse diretor de filme. E uma paciente, Dona Adelaide, apertou minha mão e disse: o senhor parece bravo, mas o senhor reza escondido. Eu ri. Eu não rezava. Eu acreditava em conduta, protocolo, evidência, escala. Reinaldo encostou ao meu lado de novo. Acreditar em protocolo não é defeito. O problema é achar que ele é parede. Às vezes é só cortina. E atrás da cortina? Gente. Gente que continua sendo gente. Se você puder me ouvir um pouco, economiza sofrimento. Economiza como? Parando de brigar com a gravidade errada. A gravidade errada. Gostei da expressão. O corpo, ali, me puxava por história. Anos de estudo, de promessas, de erros que eu preferia chamar de complicações, de uma separação que eu fazia de conta que não doía. Minha ex-mulher me chamava de cirurgião do mundo inteiro, jeito bonito de dizer ausente. Lia, como quem adivinha, pegou o celular e abriu um áudio. Você pediu para eu te mandar a gravação da mamãe. Eu mandei e você não ouviu. Ela aproximou o aparelho do corpo que eu fui, como se aproximasse para mim. Na caixa de som tremida, a voz da nossa mãe, rouca de idade, dizendo: meu filho, o café está na garrafa azul. A outra é chá. Eu te confundo, mas não esqueço. Volta cedo. A gravação parou com o ruído de cozinha. Eu quis ajoelhar. Não ajoelhei porque joelhos são coisas que dobram. Eu só caí por dentro. E quem me segurou foi um gesto. Lia encostou a mão no lençol do meu peito. Obrigada por tudo que você foi, ela disse. E me desculpa por tudo que a gente foi. O pedido de desculpas era um tipo de perdão que afrouxou o elástico. Reinaldo assentiu. Agora, respira daquele jeito. Eu respirei. É preciso achar outras palavras, porque não foi ar. Foi ceder. Foi não disputar. Foi soltar, como se o meu nome, Danilo, fosse um novelo, e alguém começasse a desenrolá-lo, devagar, até sobrar só um fio, e depois o silêncio. Eu soltei uns centímetros, e foi o suficiente para perceber uma mudança súbita de densidade. A sala ficou longe, a luz ficou outra, o cheiro mudou de desinfetante para uma mistura de terra depois da chuva e pano seco ao sol. Escutei vozes que não vinham de lugar nenhum específico, como uma concha enorme na orelha. E teria ido com Reinaldo. Talvez, se uma coisa muito viva e muito minha não tivesse me puxado de volta com violência. Um toque. Lia, no reflexo, chegou o rosto ao meu, o dela morno, a pele com uma acne tardia na lateral da mandíbula, e sussurrou ao ouvido de um morto. Se você estiver aqui,
me dá um sinal. Eu voltei como quem bate numa parede de água. Voltei pelo apelo e pelo hábito de responder. Voltei todo, memória, culpa, promessa. Voltei com a forma do meu eu agarrada às bordas daquilo que os religiosos chamam de perispírito e que, se eu fosse inventar agora, chamaria de molde. Procurei a coisa mais fácil de mover. O lençol pesava muito, a lâmpada, nada. O que havia ali de leve? O relógio. Sempre o relógio. Firmei o pensamento naquele disco barato com ponteiros pretos. Ele marcava 7h55 agora. A vida andava. Eu quis dizer a Lia que estava, sim, ali, e o ponteiro dos segundos tremeu, parou, tremeu de novo, deu um salto, e então o ponteiro dos minutos, pesado como chumbo, avançou um dente antes da hora. Lia prendeu o ar, você viu, sussurrou. Marta entrou para avisar que precisavam levar o corpo. Viu Lia pálida e segurando, o quê? Nada. Você quer mais um minuto? Perguntou. Lia assentiu. Reinaldo me olhava como se eu tivesse feito festa num velório. Viu? Dá para brincar de tocar as coisas. Mas não se distraia, tem trabalho do outro lado. Trabalho. Tem gente que chega pior do que você. Não é castigo. É consequência. E você, sendo quem foi, vai poder ajudar. A ideia de trabalho depois do trabalho me pareceu absurda e justa ao mesmo tempo. Eu queria perguntar como, onde, quando, pulmão de pergunta de médico, mas um ruído mudou tudo. Foi sutil, nada de hollywoodiano. O barulho de rodinhas de maca contra piso encerado. Alguém empurrava outra pessoa para a sala de despedida ao lado. A voz da enfermeira. É o menino do ônibus. A frase me quebrou num ponto que eu não sabia ter. O menino do ônibus tinha a idade dos meus pacientes de ambulatório que eu chamava de cara para dar coragem. Ele. Reinaldo pousou os olhos em mim, e era a primeira vez que eu via, nele, um tom de autoridade. Quer treinar o respirar do jeito certo. Vem. Um fio na direção do corredor puxou. Segui, pela primeira vez não por curiosidade, mas por necessidade. Ao passar por Lia, arrisquei um gesto bobo. Inclinei-me, busquei o cheiro do couro do casaco dela, aquele detalhe pequeno que nos faz família. Eu sentia sem nariz. Senti com lembrança. E foi tão intenso que precisei parar um segundo. Ouvi, então, a primeira voz que não era de Lia, nem de Reinaldo, nem de mim, era o tipo de voz que a gente reconhece porque a reconhece. Uma senhora com sotaque de roça, das que chamam apaga o que a gente chama desliga. Vai com fé, meu filho. Aqui ninguém está te convertendo. Aqui a gente só continua. Era a voz da minha mãe, completamente lúcida, completamente morta há 3 anos. Mãe, eu disse sem boca. Ela respondeu sem boca. Mas agora não sou eu quem te pega. Tenho medo de te segurar forte demais. E, então, com doçura matreira, vai ajudar o menino primeiro. Depois a gente conversa sobre açúcar. Foi assim, que abri o plantão jurando controle, me dei conta de que nada do que importava cabia nos protocolos. Saí da sala atrás do menino do ônibus, sabendo que, se eu o encontrasse, seria minha primeira consulta do lado de cá. E que a primeira pergunta que eu faria não seria onde dói, mas o que ficou por dizer. Quando abri a porta da outra sala, esperando um corpo pequeno e silente, encontrei o menino sentado na própria maca, balançando as pernas que não tocavam o chão, e ele me olhou diretamente, e disse: Demorou, doutor. A senhora que fala apaga disse que o senhor vinha. Faísca, se esta história tocou o seu coração e trouxe reflexões sobre a vida, o amor e a continuidade da existência, eu te convido a se inscrever no canal Segredo de Vidas Passadas. Aqui você vai encontrar relatos emocionantes, histórias inspiradas na doutrina espírita kardecista e mensagens que alimentam a alma. Faísca, se esta história tocou o seu coração e trouxe reflexões sobre a vida, o amor e a continuidade da existência, eu te convido a se inscrever no canal Segredo de Vidas Passadas. Aqui você vai encontrar relatos emocionantes, histórias inspiradas na doutrina espírita kardecista e mensagens que alimentam a alma. Eu não me lembro da primeira vez em que pensei na morte com seriedade. Talvez porque, para mim, a morte era só um diagnóstico que aparecia na tela do computador, seguido de burocracia. Cresci numa casa simples, onde falar de espírito era quase piada. Minha mãe acreditava em sinais, rezava para santos, acendia velas quando alguém adoecia. Eu, desde cedo, aprendi a rir disso como quem se protege. Não porque não tivesse medo, mas porque rir era mais fácil do que admitir que algo poderia escapar do bisturi ou do estetoscópio. E assim fui me blindando. O jaleco era meu escudo,
A ciência é meu escudo maior. Mas, ainda assim, havia momentos em que a couraça rachava. Eu morava num apartamento pequeno, próximo ao hospital, desses que parecem caixas de sapato empilhadas umas sobre as outras. Minha rotina era acordar com o despertador antes do sol nascer, tomar café preto sem açúcar, checar mensagens no celular e sair correndo para o plantão. Lia me ligava quase todo dia. Ela tentava me puxar de volta para a vida que eu ignorava. Aniversários, encontros de família, até pequenos cafés de sábado à tarde. Eu sempre tinha desculpa. Cirurgia marcada, paciente em observação, pesquisa para terminar. Era mais fácil me esconder atrás da palavra trabalho do que admitir que eu já não sabia como sentar à mesa e conversar sem parecer estranho. Meu mundo era a sala cirúrgica. Ali, sim, eu sabia o que fazer. Fora dela, parecia que faltava manual de instruções. Minha mãe ainda estava viva na época em que comecei a fechar as portas do coração. Lembro dela reclamando quando eu aparecia em casa de jaleco. Tira isso, menino, não traz hospital para dentro. Eu ria, dizia que era frescura. Ela olhava fundo, com aqueles olhos de quem vê mais do que fala, e soltava frases curtas que me incomodavam. Você não é só médico, viu? Não esquece. Eu fingia não ouvir. Só depois, muito depois, percebi que ela pressentia a minha prisão voluntária. Ela morreu numa manhã de domingo. Eu estava de plantão. Lia ligou várias vezes. Eu não atendi. Quando finalmente retornei à ligação, ouvi apenas: já foi, mano. Ela esperou você até onde deu. Não fui ao enterro. Justifiquei dizendo que o hospital não podia ficar sem mim. Mas a verdade é que não tive coragem de ver meu próprio chão desaparecer. Anos passaram e me tornei cada vez mais fechado. Eu dizia que era cético, mas, no fundo, era um homem com medo. E medo disfarçado de soberba é veneno. As pessoas me viam como médico seguro, dono das respostas. Mas bastava a sala do hospital esvaziar para eu sentir o peso da solidão. Minha ex-esposa foi embora porque, segundo ela, eu já estava morto em vida. Você opera corações, Danilo, mas não cuida do seu. Essa frase dela ficou como tatuagem invisível. No entanto, houve um caso que marcou. Uma paciente idosa, Dona Adelaide, chegou para uma cirurgia simples. Estava calma, sorridente, e me disse antes da anestesia: doutor, se eu não voltar, não se assuste, eu vou estar bem. Eu já sonhei com meu marido, ele me espera de branco. Aquilo me incomodou de um jeito estranho. Respondi frio: a senhora vai voltar sim, vamos cuidar disso agora. A cirurgia correu bem, sem complicações. No pós-operatório, ela me olhou fundo e disse: o senhor não acredita, né? Mas não faz mal. Quando chegar a sua vez, alguém vai estar esperando também. Arrepio não combina com jaleco, mas naquela hora senti um gelo percorrer a espinha. Anotei no prontuário como se fosse apenas delírio de paciente. Mas a frase dela ficou rondando, feito mosquito invisível. Havia também os plantões da madrugada, quando os corredores ficam quase vazios e o silêncio pesa mais do que as sirenes. Muitas vezes, cruzava por salas onde pacientes já tinham falecido horas antes. Eu me acostumei a fingir que não via. Mas não eram raras as vezes em que achava ouvir passos leves, ou o barulho de uma maca sendo empurrada quando não havia ninguém. O pessoal do hospital dizia que era imaginação, ou brincavam: são os espíritos da enfermaria 7. Eu ria com eles, mas, por dentro, sentia algo cutucar. Um vazio como se houvesse mais vida além da vida que eu conhecia. E então veio o acidente. Estava cansado, exausto de semanas seguidas de plantão, e aceitei operar mesmo assim. Era uma cirurgia de risco, mas eu já tinha feito outras piores. No meio do procedimento, senti uma pressão forte no peito, como se um punho de ferro tivesse me apertado por dentro. Ignorei. Continuei. Só que a dor voltou, mais intensa, irradiando para o braço. Era como se a vida tivesse decidido me cobrar ali mesmo, diante de todos. Lembro de Marta, aflita, tentando falar comigo, mas eu estava fixo na mesa, teimando em não cair. Até que caí. E o mundo escureceu. A partir daí, o que contei na primeira parte. Acordei em pé, vendo meu corpo, vendo Marta chorar, o anestesista declarar óbito, e Reinaldo aparecer. Mas o que não contei ainda é que, antes mesmo disso, eu já tinha recebido sinais. Meu corpo sabia que estava no limite, mas meu orgulho não deixava recuar. Foi a soma de tudo: as negações, o afastamento da família, o desprezo pelas crenças alheias, que me empurrou até o limite. Agora, olhando para trás, percebo cada detalhe que me preparava. O bolo de fubá da Lia,
que recusei. A ligação da minha mãe que ignorei. A frase da ex-mulher que tentei esquecer. Cada pequeno gesto era uma corda jogada para me puxar para a vida, e eu, arrogante, cortei todas. Até que não havia mais chão. Só a curva do abismo. E o abismo não é vazio. O abismo é cheio de vozes, de memórias, de promessas que voltam como ecos. Quando Reinaldo me chamou, no pós-morte, eu já estava pronto sem saber. O menino do ônibus, sentado na maca, era mais um desses ecos. Ele me olhou nos olhos como nenhum vivo tinha feito nos últimos anos. Demorou, doutor, ele disse. A senhora que fala apaga me contou que você viria. E naquele momento, meu medo se misturou a um sentimento novo, responsabilidade. Não havia bisturi, não havia anestesia, não havia protocolo. Havia apenas eu, no de títulos, diante de uma criança que me reconhecia sem nunca ter me visto. Quando o menino abriu a boca de novo, não falou de dor, nem de medo. Falou meu nome inteiro, com uma entonação que só minha mãe usava. Danilo Augusto, não esqueceu o que prometeu, né? E eu senti o chão sumir mais uma vez. O menino estava sentado na maca, as pernas curtas balançando, sem tocar o chão encerado. A luz da sala de despedida era branca demais, mas ao redor dele parecia haver um brilho diferente, como se o próprio corpo exalasse um clarão suave, não forte como lâmpada, mas quente como vela protegida por vidro. Ele me olhava com uma firmeza desconcertante. Eu, que já tinha enfrentado cirurgias de 12 horas sem tremer, sentia a respiração falhar diante de um garoto de olhos grandes e vivos, apesar de morto. Danilo Augusto. Ele repetiu, sílaba por sílaba. Você prometeu. A frase caiu sobre mim como pedra lançada ao fundo de um poço. A sala não pareceu tremer, mas dentro de mim tudo ruiu. Minha mãe era a única que usava meu nome inteiro. Sempre que eu me afastava demais do que ela considerava caminho, vinha o chamado. Danilo Augusto. E eu sabia que era a senha da verdade. O menino usava essa senha. Você me conhece? Perguntei, com a voz que não tinha boca, mas que ecoava dentro daquela estranha matéria que agora me formava. Conheço. Não por este corpo, mas pelo que ficou. Ele se inclinou um pouco para frente, como fazem crianças quando vão contar segredo. Você prometeu ajudar quem não tivesse ninguém. Lembra? Eu não lembrava. Ao menos, não no plano consciente. Mas as palavras dele eram como alfinetes cutucando a pele da memória. Imagens soltas vieram, fugidias. Eu mais jovem, de jaleco limpo, conversando com um paciente pobre, dizendo que é médico não escolhe só os que podem pagar. Teria sido isso. Ou algo ainda mais antigo. Quem é você? Perguntei de novo. Sou o menino do ônibus. Mas também sou aquele que esperava por você. A senhora que fala apaga disse que você demorava porque ainda brigava com você mesmo. Agora chegou. Ele sorriu, mas o sorriso não era de criança apenas. Havia nele algo antigo, sereno, como se naquele pequeno corpo se condensasse uma alma velha, experimentada. De repente, percebi que Reinaldo já não estava ao meu lado. A sala tinha mudado. Os objetos ainda estavam lá. A maca, as paredes frias, a cadeira encostada. Mas a densidade do ar era outra. Não havia mais a pressa de hospital, o barulho de rodinhas de maçãs ou o tilintar de metal. Havia apenas silêncio. E nele, a voz do menino era tão clara que parecia música. Você tem medo, doutor. Medo de admitir que a vida continua. Eu quis reagir, quis vestir de novo meu escudo de ceticismo. Isso é delírio. É projeção da minha mente sob estresse pós-anóxico. O menino riu. Não como criança, mas como alguém que já ouviu desculpas 1000 vezes. Você sempre procura nome complicado para não dizer a palavra simples, alma. Fiquei sem resposta. Ele desceu da maca. Seus pés nos tocaram o piso sem deixar som. Mas havia ondulações invisíveis no ar, como quando uma pedra pequena cai em lago. Ele caminhou até mim. Estava tão perto que eu podia contar os cílios. Quer aprender a respirar sem pulmão? Perguntou, repetindo as palavras de Reinaldo. Assenti. O menino me tomou pela mão. Não senti carne, nem calor, nem frio. Senti intenção. É difícil descrever. Era como segurar uma lembrança e, ao mesmo tempo, estar seguro dentro dela. Ele me conduziu para fora da sala. O corredor do hospital se alongou de forma impossível. As lâmpadas fluorescentes se transformaram em pontos de luz que iam se afastando até formar algo como estrelas pálidas. O chão encerado deu lugar a uma espécie de neblina sólida, onde meus passos afundavam sem peso. Eu ainda via portas, maçãs,
pessoas, mas como sombras dissolvidas. Era como caminhar num sonho que insiste em parecer realidade. O menino apontou para uma dessas sombras. Era Marta, chorando sentada na copa do hospital. O corpo dela estava encurvado, os ombros sacudindo. O rosto apoiado nas mãos. Sobre a mesa, um copo de café esquecido. Eu me aproximei. Disse o nome dela. Nenhuma reação. O menino explicou. Ela ainda sente você. Vai demorar para aceitar que você não volta. Eu quis tocar o ombro dela. Quis tanto que doeu. Mas minha mão atravessou como se fosse fumaça. Um nó se formou em mim, misto de impotência e culpa. Respira, disse o menino. Não com o corpo. Com o que você é agora. Obedeci. Ao inspirar sem ar, senti uma onda se expandir de dentro de mim. Marta ergueu o rosto de repente. Os olhos, marejados, fixaram-se no nada, como se alguém tivesse soprado seu coração. Ela não me viu, mas me sentiu. E murmurou, obrigada, doutor. Eu quase chorei. Se é que espíritos choram. Seguimos adiante. O menino me mostrou Henrique, o residente, trancado no banheiro, socando a parede com o punho até sangrar. Eu devia ter visto, eu devia ter chamado antes, ele repetia. Ele me odiava, mas eu devia. Novamente, dor dentro de mim. Eu nunca disse a Henrique o quanto ele era bom, o quanto tinha futuro. Sempre fui duro, cortante, achando que disciplina se fazia com humilhação. Agora via o estrago. Você pode falar com ele também, se quiser. Como? Respira. Fiz de novo. Henrique interrompeu os socos, ofegante. Olhou para cima, como se tivesse ouvido algo. E disse em voz baixa, eu vou ser melhor, doutor. Eu prometo. Senti um alívio pequeno, mas real. O menino então me puxou mais fundo no corredor que já não era corredor. As paredes foram sumindo. O teto virou abóbada de sombras. Um vento leve soprava, sem origem. Eu soube, sem explicação, que estávamos deixando o hospital. De repente, uma cena diferente se abriu. Um campo aberto, gramado úmido, cheiro de terra molhada. No horizonte, luz dourada. Ao longe, vi pessoas caminhando, umas sozinhas, outras em grupos. Algumas pareciam confusas, outras serenas. Algumas olhavam para trás, como se buscassem algo no mundo que deixaram. Este é o lugar dos que chegam, disse o menino. Eu não sabia se era céu, purgatório ou delírio. Mas sabia que era real. Mais real do que qualquer sala cirúrgica que já pisei. Ali, vi Reinaldo novamente. Ele ajudava uma senhora idosa, curvada, a caminhar. Ela chorava, repetindo o nome de alguém. Reinaldo a consolava, paciente. Ao me ver, fez um gesto de saudação, sem interromper sua tarefa. Você também terá seu trabalho, disse o menino. Porque prometeu. Eu prometi o quê? Prometeu usar suas mãos não só para cortar corpos, mas para curar almas. A frase me atravessou como lâmina. Eu quis negar. Mas memórias surgiram. Eu mais jovem, conversando com um colega de faculdade, eu prometendo que seria médico para ajudar, não para enriquecer, eu dizendo a Lia que jamais deixaria alguém morrer sozinho. Promessas esquecidas, agora cobradas. O menino segurou meu olhar. Agora você tem escolha: seguir respirando como alma ou ficar preso ao que deixou. Antes que eu respondesse, um som me cortou. Era uma voz feminina, ecoando forte. Danilo. Não era a de minha mãe. Não era Lia. Era outra. Familiar, mas que eu não reconhecia de imediato. O menino sorriu. Chegou a hora de lembrar. Quando me virei para a origem da voz, vi uma figura que me fez estremecer. Era alguém que eu julgava esquecido, mas que carregava a chave do que eu precisava entender. E com ela viria a revelação do preço da promessa que eu havia feito e tentado enterrar. A voz me atravessou como lâmina de vidro recém-quebrada. Danilo. Não veio de trás, nem da frente. Pareceu surgir do lugar exato onde uma lembrança pousa. Virei o rosto e encontrei, recortada na claridade morna do campo que se abria adiante, uma mulher de cabelo preso sem capricho, uma mecha teimosa caindo na testa. Os olhos tinham a mesma cor do outono em tarde de vento. Por um segundo, o meu reflexo humano veio inteiro. Eu quis arrumar a gola que não tinha, limpar as mãos que não eram mais mãos. Porque aquilo que caminhava na minha direção era o pedaço de vida do qual eu havia fugido por covardia e orgulho. Era Ana. Ela, minha ex-mulher, estava ali com a serenidade de quem dorme e sonha um sonho que sabe ser real. No plano que os livros chamam de desdobramento, o corpo repousa e a alma vem.
Reconheci isso muito antes de admitir, porque a forma dela oscilava com a delicadeza de chama perto de janela. Era Ana, e não era matéria de Ana. Você demorou, disse, a voz grave, quase rindo de mim como fazia nos dias bons. Eu me perdi, respondi com a franqueza que a morte empresta aos covardes. Não é novo, Danilo. Mas, desta vez, você não está só. Senti o menino aproximar-se do meu lado, como se puxasse meu punho por dentro. Ele ergueu o rosto e fez aquele gesto curioso de criança que finge ser grande. Endireitou as costas, encheu o peito e segurou o ar mãe. A palavra saiu pequena, com peso de mundo. Olhei de um para o outro, o ar rarefeito do campo apertando a garganta do que eu era. Ana! Ela sorriu com piedade e ironia, o mesmo sorriso com que me respondeu, anos antes, quando perguntei se ela estava grávida ou só atrasada. Este é o nosso combinado, Danilo. Este é o filho que você prometeu acolher e não acolheu. Ele chegou a nós pela via do sonho e da carne interrompida. Depois buscou outra casa, outro ventre, outra rua. E a rua foi um ônibus. Agora ele está aqui. A reviravolta me arrancou o chão. Lembrei com nitidez cruel do exame de sangue positivo, do ultrassom com um pontinho piscando como estrela, do dia em que Ana sentou na beira da cama, segurou minha mão e disse que tinha medo. Lembrei também de mim, de jaleco, celular no bolso, dizendo que medo é coisa que a gente resolve com ação, não com pausa. Lembrei da curetagem, do corredor branco, do som de rodinhas, do meu silêncio de aço. Lembrei do e-mail que mandei no dia seguinte. Não posso conversar agora. Paciente na UTI. E do silêncio que ficou entre nós como móvel pesado. Eu havia prometido, não em voz alta, talvez, mas prometido com o corpo e com o olhar, que eu seria pai presente da próxima vez. Eu prometi ser chão. E depois varri a promessa para o canto como quem varre pó para debaixo do tapete. O menino, nosso menino, balançou as pernas curtas, impaciente com meu espanto adulto. Eu tentei, pai, disse com a naturalidade com que se fala de dever de casa. Eu vim. Depois fui. Depois voltei por outra porta. E a porta me devolveu. A senhora que fala apaga disse que eu não devia ficar zangado. Eu não fiquei. Só fiquei esperando. A palavra pai latejou como febre. Eu quis cair de joelhos, mas neste lado as quedas têm outra gravidade. Me perdoa, saiu de mim como soluço seco. O menino coçou o supercílio, um gesto que eu reconheci de fotos minhas na infância. Perdão é fácil, pai. Difícil é cumprir promessa. Ana assentiu. Ele sabe mais do que nós dois juntos. Reinaldo apareceu outra vez na borda do campo, ao longe, e não se aproximou. Nos deu o pudor do encontro. Ao lado dele, uma senhora magra de pantufas, minha mãe, levantou a mão e fez o gesto de espantar galinha. Depois vocês brigam, agora acolham. Ana riu e, nessa risada, a lembrança da nossa cozinha ficou inteira. O bule de café, o pano de prato de listras, o azulejo quebrado que eu nunca substituí. E o que eu faço? Perguntei, com a urgência humilde de quem voltou a internato. Respira com ele, disse Ana. Leva ele aonde tem remanso. Aqui do nosso lado tem lugar de refazimento. Mas ele só vai se você for junto. Ele prometeu esperar por um sinal seu. O menino bateu com o calcanhar no ar, 1, 2 vezes, como quem confere se o mundo está firme. Eu só vou se o senhor me segurar de verdade. Antes você segurava com pressa e a sua mão escorregava. Eu estendi o que, aqui, é intenção, uma mão que não pesa, mas segura, uma ponte feita de lembrar e querer. O menino cabe nela, e imediatamente senti o padrão invisível que sustenta este lado vibrar, como quando o elevador acelera um pouco além da conta. O campo dourado definhou para um corredor de luz aguada. As pessoas que vagavam se organizaram, instintivamente, como fileiras de espera que ninguém mandou formar. As cores diminuíram, as bordas das coisas se desfizeram. E, de repente, estávamos diante de algo que minha linguagem de médico chamou de enfermaria, mas que, na verdade, era jardim. Um jardim com camas de rede estendidas entre árvores de troncos claros, uma água mansa escorrendo por sulcos que mais pareciam costuras, e vozes que murmuravam como livros lidos baixinho. Uma mulher de avental azul claro se aproximou, o rosto descansado de quem sabe acolher. Não era bela nem austera. Era simples como as pessoas que arrumam travesseiros. Sejam bem-vindos, disse, sem perguntarmos. Eu sou Mariinha. Os que chegam pelo susto precisam primeiro desaprender o barulho. Menino, você gosta de rede? Ele arregalou os olhos, e a primeira nota infantil de alegria apareceu sem culpa. Gosto.
Então venha. O pai fica aqui com você, depois converso com ele. Ana, que nos seguirá até ali como quem acompanha a porta da escola, tocou a cabeça do menino com um carinho que não pesa e olhou para mim. Seja chão. Eu assenti com um nó de urgência. Mariinha nos conduziu a uma das redes, tecida de fiapos de luz que lembravam linha de costura de avó. O menino deitou, a rede afundou sem balançar. Eu fiquei ao lado, aprendendo com a presença. Cheiros discretos de erva cidreira e pano seco. O som de água distante preenchendo fendas do peito que eu nem sabia que existiam. O menino fechou os olhos devagar. Um músculo na minha inquietude quis perguntar quanto tempo aquilo duraria, de que livros e histórias aquele lugar saía, como se registrava sua existência. Mariinha colocou o dedo indicador nos lábios, gesto de professora doce, e eu calei. Não sei quanto tempo passou, porque o tempo aqui é camisola folgada. Veste a gente, às vezes, escorrega. Quando o menino adormeceu, e o verbo serve, porque há sono deste lado, sim, Mariinha me levou sob um pergolado de sombras frescas. Sentamos numa espécie de banco que cedia como algodão, e ela me olhou com uma competência que já conhecia em enfermeiras do plantão da UTI que me ensinaram mais do que tratados. Você foi médico dos corpos, disse. Se quiser, pode ser médico de gente inteira. Nós precisamos. Como se aprende? Do mesmo jeito que aprendeu lá, com humildade, com mãos que não tremem e olhos que enxergam dor sem namorar a dor. O resto a gente instrui. E os protocolos? Também temos, mas chamamos de caridade organizada. Não é improviso. É disciplina com amor, coisa que você confundiu muitas vezes. Eu ia rebater, por instinto antigo, quando vi, mais adiante, alguém discursando baixinho para um grupo de recém-chegados. Era Reinaldo, de avental simples, desenhando com as mãos a imagem de um barco entrando em porto. Às vezes, a gente vem de tempestade. O cais é aqui. Não briguem com o cais. A compaixão no peito doeu como músculo que volta a receber sangue. Ele morreu no meu plantão, eu disse, como se isso ainda me desse um tipo de poder. E agora vive para trabalhar no meu plantão, respondeu Mariinha, com brandura firme. O meu ou seu importa pouco. Aqui o pronome é nosso ponto. Uma brisa encrespou o arvoredo. O jardim respirou junto. Senti a presença da minha mãe se aproximando 100 passos, como cheiro de roupa lavada secando ao sol. Meu filho, ela disse com o riso de chaleira em pré-fervura, se eu soubesse que você me ia ouvir só depois que morresse, eu gritava menos e cochichava mais. Eu quis abraçá-la com desesperos de filho único. Ainda dá tempo, mãezinha. Do que interessa, sempre dá. Mas não vamos nos embrulhar um no outro agora, que o menino precisa de pai que fica do lado da rede. O reparo doce acertou o lugar exato da minha vaidade de órfão. Foi quando a rede do meu filho deu um tranco quase imperceptível, como onda que muda de rumo. O menino abriu os olhos com susto de chuva no pátio. A pequena testa franzida, um dedo procurando a beirada do tecido luminoso. Pai. Tô aqui. Eu tenho medo de voltar. Voltar para onde? Para aquele barulho de buzina. Para a curva. Eu fico ouvindo o horário. 13:07. 13:07. 13:07. Engoli a lembrança como quem engole ovo cru. 13:07. O relógio. O nosso relógio. O ponto em que a minha vida parou, o ônibus em que a dele se partiu. Aqui a gente desaprende o relógio, filho, disse Mariinha, aproximando uma tigela com um caldo claro que não tinha gosto de coisa alguma e, ainda assim, confortava. Mas desaprender às vezes dá medo. Senti que minha função ali era mais do que observar. Era emprestar ao menino o pedaço de coragem que não me serviu em vida. Eu te pego. Eu fico. Eu não vou a lugar nenhum. A frase saiu inteira, sem adjetivos. O menino fechou os olhos de novo e, por um instante, o campo inteiro pareceu inclinar de leve, como gramado que cede ao peso exato do que era esperado. Em mim, no lugar onde antes batiam linhas e protocolos, abriu-se uma clareira. É esse o respirado, disse Mariinha, com orgulho de professora. Quando alguém confia em você porque você está, não porque você sabe. Eu posso saber também, brinquei, com pudor. Pode. Mas que seja tempero, não prato. Rimos, riso de gente. E, no riso, ouvi o barulho conhecido do hospital lá longe, como rádio que se escuta de outro quarto. Lia. Pensei em Lia e, pensar, aqui, é chamar. Ela estava sentada na capela pequena do hospital, a cabeça baixa, os dedos entalados no terço como quem segura corrimão em escada escorregadia. Me ajuda a ajudar, mano, disse,
sem medir para quem. Uma emoção antiga veio, daquela primeira vez em que a defendi da gozação na escola. Ajudo, respondi sem voz. E, como se alguém no jardim tivesse ouvido um pedido feito no andar de baixo, um corredor de luz tênue se abriu no ar, um caminho de ida e volta entre a rede do menino e a cadeira da capela. Mariinha pousou a mão de intenção no meu ombro. Você pode descer um pouco, se quiser. O fio está firme. E se eu não voltar? Volta. Agora você já aprendeu a respirar dos dois lados. Só não se demore, porque promessa é planta que precisa de água. Olhei para Ana. Eu te encontro. Perguntei, menino que pede garantia antes da primeira aula de bicicleta. Eu venho no sono. Ela disse, com aquele humor que sempre me corrige sem me envergonhar. Mas hoje não. Hoje é seu dia de ser pai. Tomei o fio, e o verbo é esse, porque o caminho parecia feito de material que lembra corda e vento ao mesmo tempo. Desci. A capela cheirava a vela nova e madeira antiga. Lia tinha o rosto lavado de pranto e dignidade. Ajoelhei ao lado. Ajoelhar é verbo aqui, sim, quando a intenção dobra. Leléu, disse, para ver se a palavra ainda sabia abrir portas. Ela ergueu a cabeça como quem sente um perfume da infância. Eu tô aqui, Lia. O terço parou de render nos dedos. Ela, sem saber a quem, disse, obrigada por não me deixar sozinha. Lembrei do menino. Preciso de você. Ele precisa que você acenda uma luz por ele, mas não é vela. É uma atenção tua às 13h07. Por alguns dias. Lia franziu o senho, suspirou, agarrou a caneta e o papel da capela e escreveu. 3h07. Lembrar. É assim que os dois lados conversam, por coisas pequenas. Voltei pelo fio com a sensação de quem subiu degraus com um balde de água sem derramar. O menino dormia. Ana, sentada a uma distância de mãe que sabe sair de cena, me olhava com uma ternura que eu não mereci tantas vezes. Minha mãe cochichou do meu lado. Agora você entendeu que o açúcar que mata é outro. Ri, aliviado de quem voltou de cirurgia longa com o paciente respirando. Mas a paz, neste lado, é intervalo. E foi justamente quando a rede do menino finalmente estabilizou, o tecido de luz esticado, a respiração dele redonda, que uma sombra alta encostou na borda do jardim, vinda do caminho em que o campo dourado virava porto. Não era sombra por ser ausência de luz, era a presença de outra coisa. Um homem magro, com um terno de casamento que não cabia direito, colarinho apertando o pescoço de um jeito que dava vontade de afrouxar. Os olhos escuros, fundos de noite sem dormir. Ele parou a 2 passos do nosso pedaço de céu e disse, sem olhar diretamente, com a humildade incômoda de pedintes bons, eu vim buscar o que me falta para descansar. Lá embaixo, disseram que estava aqui. Mariinha deu um passo à frente. Como se chama, moço? Meu nome é Silas. Eu sou motorista. A rede do menino tremeu de novo, mas dessa vez não de medo, de memória. Ele abriu os olhos aos poucos, reconhecendo a silhueta como quem reconhece uma música antes da primeira nota. Foi você, ele disse, e não havia raiva, só constatação. O homem tirou o chapéu que não tinha, gesto antigo aprendido no roçado. Eu errei, menino. A curva me comeu o olho. Eu carregava mais pressa do que passageiros. Silêncio. Ana respirou como quem mede uma distância delicada. Eu, aprendendo a função deste lado, entendi. Era outra dívida que pedirá voz. Ele pode entrar? Perguntei, instintivamente protetor, ao mesmo tempo, curioso como médico diante de um caso novo. Mariinha piscou com carinho. Aqui ninguém entra sem ser chamado pelo coração dos que foram machucados. A pergunta não é nossa. É do menino. Me voltei para meu filho. Ele girou o corpo pequeno na rede e olhou o homem como quem olha um caminho ruim que já não precisa ser percorrido. Se o senhor sentar no chão ali e esperar eu terminar de dormir, pode. Silas assentiu, aliviado por uma condição que talvez julgasse dura e ouviu como presente. Sentou. Mãos pousadas nos joelhos. Cabeça baixa. Rezar de quem não tem palavra mas tem vontade. A mão pequena fechada na minha foi mais firme do que qualquer aperto de colega de congresso, mais verdadeira do que todos os cumprimentos protocolares que dei em vida. O menino sorria no balanço da rede, e na curva daquele sorriso havia uma certeza. Ele já não precisava tanto de mim, mas eu ainda precisava muito dele. Quando a luz se abriu como se abrisse uma cortina de pano claro, vi Lia, minha irmã, adormecida em sua cama. O corpo dela estava cansado, o rosto ainda marcado pelo pranto da capela, mas os olhos no sonho brilhavam como quem enxerga mais fundo. Ela estava em meio a um campo indistinto, confuso,
e olhava ao redor com aquela expressão de criança que se perde na feira. Foi para ela que o menino pediu para ir. Ela também precisa saber, disse ele, e me puxou para dentro do sonho de Lia como quem atravessa um portão invisível. De repente, estávamos todos ali, eu, o menino, Lia. Ao redor, as paredes do quarto se dissolviam em sombras brandas. Lia parecia menor, como quando tinha 10 anos, cabelo em trança curta, o vestido com estampa florida que minha mãe costurava. Ela arregalou os olhos ao me ver. Mano! O som era de espanto, mas também de reconhecimento. Sou eu, Leléu. Ela correu até mim, como quem corre em sonho, os pés quase não tocando o chão. Quis me abraçar, e por um instante pensei que não seria possível, que meu corpo de agora não permitiria. Mas quando ela me alcançou, o abraço aconteceu, não de carne, mas de intenção pura. A sensação era de calor espalhado, de pertencimento, de algo que nunca deveria ter se rompido. Lia chorou, soluçando baixinho. Eu sabia. Eu sabia que você não tinha ido embora assim, sem falar nada. Eu nunca fui embora de verdade. Só mudei de lado. Ela olhou para o menino, surpresa. E esse? É meu filho, respondi, com a coragem que me faltou em vida. É meu filho e também a sua família, mesmo que você não o tenha visto antes. O menino sorriu para ela com a espontaneidade das crianças que não precisam de explicação. Oi, tia. Lia levou a mão à boca, emocionada. Eu senti. Eu sempre sonhei com uma criança que me chamava. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Não era, Lia. Ele esteve conosco esse tempo todo, esperando. O menino deu um passo à frente, encarando minha irmã com seriedade que não cabia no rosto infantil. Eu só precisava que ele lembrasse a promessa. Agora posso descansar. Mas você tem que cuidar dele também, tia. Ele ainda não sabe tudo. Lia assentiu, como quem recebe um recado sagrado. O sonho começou a se dissolver, e percebi que não tínhamos muito tempo. O menino voltou-se para mim. Pai, não tenha medo de trabalhar aqui. O Senhor já sabe segurar as mãos dos vivos. Agora só precisa aprender a segurar as mãos dos que chegam. E você? Perguntei, apertando mais forte a mão dele. Eu vou brincar um pouco. Vou aprender de outro jeito. Mas volto sempre que você pensar em mim. As palavras dele abriram uma clareira de luz, e a rede que o sustentava se transformou em feixes dourados que o envolveram como casulo. Ele foi sendo levado devagar, sereno, sorridente, sem dor. Meu peito se apertou, mas desta vez não de culpa, e sim de amor. Entendi que perder e ganhar eram faces da mesma moeda. Ana apareceu mais uma vez, apenas para me dar o olhar de despedida. Agora você é pai de verdade. Pai do que importa. Depois, com delicadeza, apagou-se como quem sai de cena para deixar a peça continuar. Fiquei só, com Lia ainda dormindo, e a voz da minha mãe ecoando suave. Meu filho, agora você sabe que café não é só café. É companhia. E companhia é o que não morre. De volta ao jardim, Reinaldo se aproximou. Está pronto para começar. Começar o quê? Seu plantão daqui. Os que chegam precisam de médico. Não de bisturi, mas de ouvido, de abraço, de presença. É mais difícil, mas também é mais simples. Olhei ao redor. Vi outras almas chegando, confusas, assustadas, algumas ainda presas às dores do corpo. Senti o chamado como se fosse um pager de hospital antigo, vibrando no bolso da alma. Respirei fundo, não com pulmões, mas com a essência. E percebi que, finalmente, eu sabia o que era respirar como espírito. A partir dali, cada chegada seria um novo aprendizado. Cada promessa quebrada em vida seria uma chance de ser cumprida na continuidade. Não havia mais medo. Havia trabalho, havia amor, havia continuidade. E, no fundo, a certeza de que não estamos sozinhos nunca. Gancho final. Epílogo. Naquela noite, Lia acordou de madrugada, olhou o relógio e viu 3h07. Sorriu, enxugou uma lágrima e disse baixinho: Obrigada, mano. Eu sei que você está aí. Sino. Ative as notificações para não perder nenhuma nova história. Cada episódio é uma porta aberta para compreender melhor o que existe além da vida material. Seja parte desta comunidade de luz e aprendizado. Coração Azul.